Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso projeto de prevenção contra incêndios. Hoje especificamente nós vamos falar da instrução técnica número 28 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que vai falar sobre a central de gás. Nós vamos falar sobre instalações que utilizam o GLP. Esse GLP ele é fornecido em vários tamanhos, então nós temos desde o P2, que é aquele botijão de gás muito utilizado em camping, até o P5, ele é pequeno também. O P13 é aquele botijão de gás que nós usamos na nossa cozinha, então é o gás de cozinha. E nós temos como botijões transportáveis até o P90, ok? Então vamos dar sequência. Nós vamos abordar então alguns exemplos bem práticos, mais comuns que vão existir no mercado, relativo ao projeto das instalações da central de gás. Lembrando que nós precisamos buscar na instrução técnica do Corpo de Bombeiros de cada estado. Tem estado que chama de norma técnica, mas em cada estado nós temos orientações de como pesquisar, como fazer o nosso projeto, ok? Então, no nosso caso, é a 28. Então, onde que vai aplicar a IT 28? E a do seu estado? Em edificações onde tem a necessidade da utilização do GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, por exemplo, onde eu preciso cozinhar alimento, fazer aquecimento de água e outros procedimentos, outros processos. O objetivo, então, da Instrução Técnica 28 do Estado de São Paulo é estabelecer medidas de segurança contra incêndio para os locais destinados a manipulação, armazenamento, comercialização, utilização, instalações internas e centrais de GLP. Ok? E tudo isso atendendo ao previsto no Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. Onde que a gente vai aplicar a IT 28? Em edificações e áreas de riscos que são destinadas a base de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP. Também área de armazenamento de recipientes transportáveis, armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, que sejam destinados ou não à comercialização, basta ter o armazenamento. Central de GLP. Nós podemos ter aí nessas centrais de gás, recipientes transportáveis, aquele que você troca, ou estacionários, ou então até os abastecidos a granel. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco. Então, essa instrução técnica, ela também é destinada a instalações internas de GLP, em instalações onde nós temos recipientes de até 13 quilos, que é aqueles botijões menores, nós temos exigências também para o uso desses botijões. No sistema de resfriamento para gás liquefeito de petróleo é aplicada essa instrução técnica também, ok? Então, o que é uma central de GLP? O que é uma central de gás? É uma área delimitada, onde nós vamos ter recipientes transportáveis ou estacionários. E todos os seus acessórios que são destinados ao armazenamento de GLP para consumo. Eles podem ser trocáveis, você troca o botijão vazio por um cheio, ou esses botijões, esses cilindros, podem ser abastecidos no próprio local. E a central de gás, o que define ela como central de gás, é a capacidade de armazenagem dela, que está limitada a 1.500 metros cúbicos. Então, todo o armazenamento até 1.500 metros cúbicos, nós classificamos como central de gás. Então, essas centrais com recipientes transportáveis são aquelas onde os cilindros são móveis e eles são retirados para abastecimento. Então, nessa foto, nós temos um exemplo de uma central de gás de cilindros transportáveis de um prédio de apartamento, por exemplo, ou de um restaurante. Já os estacionários são aqueles onde nós temos a necessidade de abastecimento por um caminhão. Então, nessa imagem, vocês podem observar um caminhão com um reservatório grande aí de gás, ele vem e esse cilindro ele é abastecido.
Então esse cilindro ele não sai, ele é estacionário, ele é abastecido. Então a gente liga para a empresa de gás e pede o abastecimento. Tá? Então o que vai diferenciar uma da outra é a quantidade de gás. Lembrando, central de gás limitado a 1.500 metros cúbicos de armazenamento. Acima de 1.500 metros cúbicos, nós vamos classificar como central de abastecimento. Não é central de gás, é central de abastecimento. Ok? Bom, quando eu tenho recipientes transportáveis ou estacionários, obrigatoriamente nós temos que ter a cabine. Essa cabine, ela precisa ter uma porta. Essa porta tem que ser ventilada. Nós podemos instalar janelas laterais, mas não é obrigatório. Eu recomendo que sejam instaladas essas janelas laterais para prover uma ventilação melhor na nossa centralzinha de gás. Ok? E os extintores? A quantidade de extintores vai depender do volume de gás que está ali armazenado. Bom, elas são, as centrais de gás, constituídas por recipientes e são classificadas de acordo com a localização. Então ela pode ser superfície ou pode ser enterrados ou aterrados. Quanto ao formato, elas podem ser cilíndricas ou esféricas. Quanto à posição, verticais ou horizontais. Quanto à fixação, fixos ou móveis. Quanto ao manuseio dos cilindros, transportáveis ou estacionários. E quanto ao abastecimento, trocáveis ou abastecidos no próprio local de instalação. As centrais de LP tem que ser instalado no local próprio, fora da projeção da edificação, tem que ser no local isolado, tem que ser de fácil acesso, tem que estar desimpedido, ventilado e não pode ter outra ocupação. Você armazenar alguma outra coisa dentro da central de gás. Tem espaço, vamos colocar lá. Não, é única e exclusivamente para a central de gás. Telhados, sacadas ou marquises não são considerados projeção da edificação. Ou seja, a central não deve estar dentro da edificação. Podem ser instaladas também, porém, em nichos. Então vamos supor que eu não tenha a possibilidade de instalar minha central de gás fora da edificação. Então eu posso instalar através de nichos. Eu vou mostrar como é que funciona. As distâncias mínimas de segurança entre os recipientes e aberturas da edificação. Então eu tenho aqui uma abertura, eu tenho aqui a minha central de gás. A distância mínima da central de gás com relação a essa abertura é 1,5 m. Eu tenho uma janela aqui. Essa janela, a distância mínima da central de gás para essa janela, também mínima 1,5 m. Uma janela superior, a distância mínima 35 centímetros. A distância ideal, a largura ideal, 1,10 m. Ela precisa estar, não pode estar diretamente no solo, então eu preciso ter uma pequena elevação de no mínimo 10 centímetros do solo, então tem que ter um piso próprio para ela. Aqui eu posso ter um ralo, um bueiro, alguma coisa, essa distância também, mínimo 1,5 m. Então essas são as distâncias mínimas que a gente vai obedecer para instalar a nossa central de gás. Alguns casos especiais, como eu havia dito anteriormente, onde eu não posso, não tenho como instalar a central de gás convencional, nós podemos instalar no tipo nicho, que é embutida numa edificação. Então nós temos aqui a área da edificação, então nós vamos construir um nicho, ele vai adentrar a essa edificação, lembrando que as paredes desse nicho precisa ter um tempo de resistência ao fogo de 2 horas. Então o TRRF destas paredes tem que ser de 2 horas. Área total útil, no mínimo 1 metro quadrado. Então a área total dela deve ser no mínimo de 1 metro quadrado. Precisa estar afastada do passeio público. E o botijão de gás, ele tem que estar distante da abertura do nicho, no mínimo 80 centímetros.
Então eu tenho o botijão de gás aqui, né? Nós temos aqui 80 centímetros. Então eu tenho aqui o botijão de gás, afastado 80 centímetros da abertura. Nós temos aqui o passeio público, então ele fica afastado do passeio público também, ok? A porta, ela pode ser metálica, pode ser fechado, porém precisa ter uma ventilação permanente junto ao piso e ao teto. Então nós podemos ver aqui uma abertura para ventilação no teto e aqui a abertura para ventilação no piso, ok? E todas as distâncias que nós vimos anteriormente, elas precisam ser respeitadas também para o nicho. Obrigatoriamente, nós temos que ter uma placa sinalizando que nós temos ali uma central de gás. Obrigatoriamente, nós temos que ter essa plaquinha sinalizando central de gás. As paredes e portas têm que ser de material incombustível, não pode pegar fogo. Revestida também de material incombustível, você não vai usar ali uma tinta que pegue fogo. Lembrando, TRRF, no mínimo 2 horas. E é permitido porta de correr neste caso. Elas precisam, as centrais de gás no geral, protegida contra intempéries, tá, por algum abrigo, a central, então tem que ter o abrigo. As paredes também, tanto as de nicho quanto a central de gás externa, TRRF mínimo de 2 horas. Área interna útil mínimo 1,80 m para a central de gás. Porta de material incombustível, dotada de veneziana, tela metálica ou uma grade, ou então até similar. Desde que permita uma ventilação natural permanente. Então a ventilação precisa ser natural e permanente. Tá? O piso de alvenaria, e como eu disse antes, não pode estar em contato com a terra. Então se você vai colocar numa área onde tem terra, né, você precisa fazer um piso de alvenaria. Paredes de alvenaria com espessura padrão, com TRRF de 2 horas. Telhado, preferivelmente laje, porque a laje tem um TRRF maior do que as telhas. Então a gente prefere que seja colocado laje. A central de gás, ela é caracterizada como risco especial. Então, exclusivamente a proteção da central de gás é por extintores de incêndio com capacidade mínima 20B. Então, dependendo da quantidade de GLP que você vai ter instalado, nós teremos uma quantidade de extintores 20B. Então, até 270 kg de GLP, você vai ter uma unidade extintora 20 BC. Se você tiver instalado na sua central de gás de 271 até 1.800 kg de GLP, nós teremos que instalar 2 unidades extintoras 20 BC. Acima de 1.800 kg na sua central de gás, nós precisaremos ter 2 unidades de extintor 20 BC, mais uma unidade 80 BC, que é o extintor sobre rodas. Essa tabela aqui é do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Ela é interessante porque ela traz algumas outras informações que nós não temos lá na IT 28 do Estado de São Paulo. Então, ela separa para cada tipo de cilindro, né, até o P1000, ele traz para a gente a quantidade de gás que nós temos armazenado nesses cilindros, né, em quilos, e a capacidade volumétrica, em volume. Então, para a gente calcular, lembra que eu disse que central de gás é até 1.500 metros cúbicos? Quantos botijões eu posso colocar? Então, eu tenho aqui o volume em metros cúbicos de cada botijão de gás que eu posso instalar na minha central de gás. Outras tabelinhas lá da IT 23 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ela diz a distância mínima que eu vou instalar uma central de gás de uma rede de tensão em kV. Então, se eu tenho uma rede elétrica
cuja tensão é menor ou igual a 0,6 kV, a distância mínima da minha central de gás é 1,80 m. De 0,6 a 23 kV, a distância mínima 3 metros. Se for maior ou igual a 23 kV, 7,5 metros a distância da nossa central de gás dessa rede elétrica. E, repetindo a tabela que eu acabei de mostrar lá, só que foi do estado de São Paulo, a de Minas Gerais, ela é bem parecida, né? Então nós temos as capacidades de cilindro até 270, de 270 até 1800 e acima de 1800. Quantidade de extintores: 1, 20B, 2, 20B, 2, 20B, e ela acrescenta aqui extintores sobre rodas. Então, ela confirma, né, o que a gente acabou de falar, que acima de 1.800 quilos, nós teremos que ter 2 20B e 1 80B. Ok? Então, vamos em frente. Botijão P13. Botijão do gás de cozinha normal de casa, tá? Eles devem ser usados somente para cocção de alimentos. Somente para isso. E é permitido até 5 botijões numa edificação, considerando os que estão em uso e aqueles que estão armazenados. Então, no máximo, 5 botijões na edificação. Não há necessidade de instalação de central de gás para os P13, desde que estejam localizados no pavimento térreo ou em áreas ventiladas, desde que eles estejam para o exterior, até o segundo pavimento. Especificamente para esses grupos, grupo B, grupo C, grupo D, E, F, G, H, I e J. Somente para esses grupos. Então eu posso ter até o segundo pavimento, desde que em área ventilada. Então o que nós tínhamos para falar sobre central de gás era isso. O vídeo foi curto hoje. As informações, elas não são tão complexas assim. E agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!